Salve acupunturistas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos para nós fazermos e desenvolvermos um raciocínio clínico para termos o melhor resultado com os nossos pacientes, tratando dessas emoções, né? Que é o fundo emocional, que é a raiz do problema das questões físicas e energéticas dos nossos pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico bem interessante, né? A respeito de reumatismo e também falar sobre uma ardência perineal, né? E aí eu te pergunto, né? E quando fazem todas as pesquisas e não encontram nada, não aparenta nada, o que pode ser, como nós vamos tratar aqui dentro da acupuntura, tá? Então o nosso foco de tratamento hoje é nessa linha. Desculpa. Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Lembrando que teremos a última edição da Semana da Acupuntura Emocional esse ano, então você não pode perder. Vai lá, faça a sua inscrição no link da minha bio, que vai ser nos dias 18, 20 e 21 de novembro. Vai ser um evento incrível para transformar a sua visão sobre a medicina tradicional chinesa, tá? Então, já faça sua inscrição, convide todos os seus colegas, porque vai ser daquele jeito, de explodir a mente. Vai ser um evento daqueles de explodir a mente e dar tendinite na mão, de tanto que vocês vão anotar um conteúdo denso e brutal, tá? É a última edição desse ano, ela é online, ela é gratuita, basta você fazer sua inscrição. E se comprometerem a assistir às aulas, que elas não ficam salvas, tá? Então você precisa estar ao vivo para assistir essas aulas e nós fazermos a maior transformação e você começar 2025 com o pé direito, tá? Sabendo tratar as emoções mais profundas dos seus pacientes. Vamos lá então? Hoje nós temos uma paciente do sexo feminino, 71 anos de idade, tá? 71 anos de idade, com histórico de reumatismo, tá? E ela relata, né, como queixa principal uma ardência ali na região perineal, né, na região do períneo, com uma urgência miccional muito grande, né? Então vem a ardência, vem muita vontade de fazer xixi, mas faz em pouca quantidade, também com ardência, né? Juntamente com essa ardência intensa na região perineal, ela sente fortes estímulos, né, para fazer cocô, para evacuar, e também essa sensação também de fazer xixi. Então olha só, muitas questões importantes aqui que nós podemos colocar em pauta aqui na nossa discussão. Olha só que interessante. Essa paciente, então, ela traz essa característica, né, do reumatismo. Então, o reumatismo, ele é um processo, né, inflamatório que interfere diretamente, né, no sangue. Então, aqui nós temos o sangue sendo comprometido. Um processo inflamatório. Então, é um processo inflamatório sistêmico, generalizado, que interfere diretamente no sangue, e o sangue ele é nutrido pelas energias Yin, Yang e Jin. Olha só que interessante, tá? Nós então temos aqui o sangue, que ele é a junção da energia Yin, da energia Yang e da essência. Perfeito? E agora nós temos um processo inflamatório sistêmico atuando no sangue. Então, atua de maneira global. Por isso que as patologias reumáticas, né, reumatológicas, elas têm um comprometimento sistêmico, um comprometimento mais crônico, que vem de uma longa data. Tá? Então, nós temos aqui o fogo gerando um processo de calor, com alteração da energia Yin, da energia Yang e da essência, que por fim chega a estimular ali o sangue. Tá? Então, só por esse fator do reumatismo dela, nós já entendemos que essa paciente ela tem uma característica de cronicidade, uma característica já de desgaste da essência, de alteração da energia Yin, de alteração da energia Yang, que está comprometendo o sangue. Perfeito? Show? Maravilha! Vem cá, deixa alguém dar um bom dia pra vocês aqui. Olá, fala bom dia, pessoal. Fala bom dia.
Fala, oi. Faz um joia pra eles. Faz assim. Tchau. Aqui, faz um joia pra eles, assim, ó. Faz um joinha. Aí, olha lá, um joia. Falei, eu sarei, pessoal. Eu tava dodói, mas agora eu já sarei. Manda um beijo pra eles que o papai vai dar aula. Manda um beijo pra eles. Beijo, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Na próxima aula do papai eu entro de novo. Combinado? Faz um joinha. Faz um joinha. Aí, muito bem. Beijo. Vai lá. Tchau. Sei, pessoal. Se essa criatura não aparecer aqui, ele não fica feliz. Então a gente faz as vontades dele, né? Então, essa paciente então tem um quadro reumático e olha só, se nós entendemos essa fisiologia energética por trás, nós já entendemos o comprometimento dentro da fisiologia energética. E aí essa paciente tem uma urgência miccional, tá? Com ardência, então já mostra que tem um calor chegando aqui, né, na bexiga, causando essa urgência miccional com ardência, e também aqui no intestino grosso, no processo de evacuação, com também ardência e com pressão, né? Então, quem segura a musculatura do períneo é o baço. Quem segura a musculatura do períneo é o baço. É o baço que traz uma energia em ascensão para segurar os órgãos e as vísceras e não ter, né, o extravasamento dessas vísceras ali na região do períneo. Então, a musculatura do períneo ela é nutrida energeticamente pelo baço. O baço que segura essas estruturas ali. Por isso que a famosa queda de bexiga, o prolapso, né, da bexiga, o prolapso do útero, as hemorroidas, tudo vem por conta de uma fraqueza do baço que não consegue, né, segurar essas estruturas ali com uma força de ascensão para cima. Tá? E aí, o baço então pode estar muito estagnado e gerar uma contratura também nessa região e isso causar uma sensação de ardência, causar então, né, essa evacuação com pressão, com ardência. Por quê? Porque a musculatura pode estar muito contraída, que é o que acontece muito no vaginismo, né, nessas questões mais intensas aí de contratura muscular dessa região. Perfeito? Além de tudo isso, né, essa paciente fala que ela sente essa pressão e esse calor. Então, além do reumatismo, ela tem aparentemente muito calor que interfere diretamente no metal e que interfere diretamente na água, tanto no intestino grosso quanto na bexiga, tá? Olha só que interessante que isso aqui já virou uma bagunça, né? E se já virou uma bagunça, nós entendemos que isso está comprometido de uma maneira mais crônica. Aí, essa paciente nos traz que ela também é preocupada, o que nos mostra, né, também que essa emoção pode estar gerando essa contratura do elemento terra. É uma paciente extremamente nervosa, que nos mostra também o possível comprometimento do sangue. É uma paciente com muito medo e insegurança, que nos mostra também esse comprometimento da essência, tá? E uma paciente muito ansiosa. Olha que interessante, né? Então, olha o quanto as emoções elas interferem diretamente, elas batem nas questões do desequilíbrio da fisiologia energética. Por que isso acontece? Porque a emoção é o gatilho que interfere diretamente nos desequilíbrios do Zhang Fu, dos órgãos e das vísceras. Por isso que a fisiologia energética fica toda alterada. Por quê? Porque tem um gatilho emocional por trás interferindo em todo esse processo. Show? Show? Então, quando nós, acupunturistas, compreendermos que as questões mais profundas dos nossos pacientes vêm por alterações emocionais, quando nós tivermos a segurança para tratar essas questões emocionais, né? Por isso que eu falo tanto de acupuntura na inteligência emocional, tá? E eu falo isso por quê? Porque eu vejo os melhores resultados na minha prática clínica usando essa metodologia. E não é só eu. Nós já temos mais de 630 alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional online, fora os presenciais, que atuam com essa metodologia e me mandam prints diariamente sobre os melhores resultados que eles têm, sobre resultados mais surpreendentes que eles têm quando eles tratam as questões emocionais dos pacientes deles.
Então, muita gente me manda mensagem perguntando: ah, professor, qual que é o melhor protocolo para bronquiolite, para bronquite? Qual que é o melhor protocolo para dor lombar? Estou atendendo minha paciente com a dor nas costas, mas ela não melhora. Por quê? Porque tem um componente emocional por trás. Você pode fazer ventosa, moxa, você pode fazer eletroestimulação, laser, stipper, magneto, pode fazer tudo se você não seguir uma metodologia específica para tratar as emoções mais profundas dos seus pacientes. Você não vai ter os melhores resultados. Você até pode maquiar ali a sintomatologia dela. É como você ter uma dor de cabeça e tomar um remédio para a dor de cabeça. O remédio vai diminuir a dor de cabeça, mas não vai tratar a causa. É a mesma coisa com a acupuntura. Muitos acupunturistas acabam atuando apenas nos sintomas, esquece de avaliar a causa, que são as questões emocionais. Tá? E é por isso que nós estamos aqui sempre batendo nessa tecla. Perfeito? Me ajudem no diagnóstico dessa língua aqui. Primeiro fator que vamos avaliar, saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Saburra, sim ou não? Se tem saburra, qual que é a coloração dessa saburra? Tem uma grande quantidade de saburra, né? Uma grande quantidade de saburra e uma saburra com característica amarelada. Perfeito! Show de bola! Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor da língua. É a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua com a coloração extremamente vermelha. Vermelha. Ah, professor, e essas lesões ali que apresenta na língua, né? Uma região onde a saburra não consegue fixar. Se nós formos estudar a fundo a teoria, alguns autores trazem que essa característica é uma característica de uma língua geográfica. Tá? Outros autores trazem que a língua geográfica é aquela língua extremamente fissurada. Tá? Então, como tem divergência nessa literatura, tá? Eu busco o que a maioria dos autores falam. Então, a maioria dos autores trazem que a língua geográfica é a língua fissurada. Essa língua, alguns autores trazem que ela tem uma característica de extremo calor, que faz com que a saburra não consiga, fixar nessas determinadas regiões. Então, a maioria dos autores trazem que a língua com essa característica, dessa raspagem ali da língua, como se ela tivesse raspada em determinadas regiões, ela vem por uma grande quantidade de calor que interfere diretamente na fixação da saburra. Tá? Então, por isso que eu considero, tá, uma língua dessa forma, com excesso de calor. Tá? É uma língua bem vermelha, um vermelho bem intenso que nos mostra uma cronicidade. Tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar é com relação às alterações de forma. O que essa língua apresenta de alteração de forma? Ela tem fissura, está edemaciada, tem marcas de dentições nessa língua. O que essa língua apresenta de alterações de forma? Aparentemente, nós não conseguimos ver uma fissura profunda que chamaria tanta atenção aqui nossa nesse primeiro momento. Nós podemos perceber que é uma língua extremamente edemaciada. Interessante que, aparentemente, também ela não apresenta muitas alterações de forma nas laterais, com marcas de dentes muito evidentes. Tá? Então, o que mais chama de atenção na alteração de forma aqui é o edema. É uma língua extremamente edemaciada. Tá? E, por fim, o último fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à umidade. Umidade de líquidos orgânicos. E aí, essa língua ela apresenta uma umidade de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Qual que é a característica da umidade nessa língua? É uma umidade presente ou ausente?
que vocês acham? O que vocês acham? Mais úmida ou mais seca? Interessante nessa língua. Mais interessante vai ser nós fazermos a análise completa desse caso clínico. E aí? Tá mais pra seca, né? Ótimo. Perfeito. Vamos traduzir esses achados? Se a língua está com sabor amarelo, ela tem calor. Se a língua está vermelha, ela tem calor. Se tem regiões como se a língua tivesse raspada, é porque o calor não está deixando a saburra fixar. Então, mais uma vez, outro ponto que nos chama muita atenção é a grande quantidade de calor. Se está demasiado, ela tem uma estagnação de ti. Estagnação de ti. O ti está parado, está estagnado, não está circulando. E ela está seca, que nos mostra também uma grande quantidade de calor que resseca os líquidos orgânicos. Pessoal, olha só que interessante esse caso clínico aqui. Nós temos então uma paciente com um reumatismo, tá? Que está com a queixa principal de muita ardência na região perineal, com urgência miccional, ardência para fazer xixi, né? Ardência para fazer cocô, com muita pressão. Então, olha só que interessante. O diagnóstico energético dessa paciente só tem calor. Excesso de calor. Um calor muito grande. E esse calor está se desdobrando e gerando o quê? Estagnação. Estagnação. Lógico que isso no longo prazo, né? Esse calor acaba consumindo a madeira, consumindo a água, interferindo no metal. Desculpa, mas a maior incidência de tudo isso aqui é a grande quantidade de calor. Por quê? Porque ela tem sabor amarelo, ela está extremamente vermelha, ela está seca. 3 características de um calor extremo. Então, nos desequilíbrios energéticos, ela tem muito calor que está gerando estagnação. Esse é o padrão de desequilíbrio dessa paciente. E aí, o que essa paciente tem? Ardência. Para fazer xixi, né? E para fazer cocô. Ardência na bexiga e no intestino grosso, né? Na região retal. E ela tem muita urgência, né? E com pressão. Então, a musculatura está contraída. Então, o calor gerando ardência, a estagnação gerando contratura, gerando pressão, gerando volume. Tá? Olha só que interessante. Um caso extremamente complexo, mas com um padrão sindrômico muito específico de calor e estagnação. Tá? E isso, então, vem por algum motivo. Por algum motivo. Quais são os motivos que levam ao calor? Ansiedade. Quais os motivos que levam à estagnação? Preocupação. Preocupação. Olha só que interessante. Conseguem pegar essa referência aí? Conseguem pegar essa referência? Muita ansiedade e muita preocupação. E ela relata isso. Muita preocupação, muita ansiedade. Só que, como eu já falei, né, que o fogo interfere diretamente na água, ela relata também medo, insegurança e nervosismo. Então, aqui por trás ainda tem medo e insegurança e nervosismo. E nervosismo. Ponto. Chegamos para tratar essa paciente. Como devemos tratar ela? Como devemos tratá-la? Então, na medicina chinesa, tem uma máxima que é o seguinte:
Pontos distais têm resultados mais eficientes para o tratamento. Então, se ela tem ardência na região do períneo, o ponto VG20 ele é extremamente indicado. Até mesmo para relaxar essa musculatura e diminuir essa urgência e essa pressão. Tá? Tanto é que ela já fez exames e não foi diagnosticado nada. Essa ardência, essa pressão, segundo a medicina ocidental, ela pode vir por diversos fatores, né? Como lesão nervosa, como uma dermatite, como uma alergia, como uma infecção bacteriana ou fúngica. Tá? Então tem vários fatores que podem gerar essa urgência miccional, essa ardência na região do períneo, tá? E essa pressão no ato de fazer a evacuação. Tá? Então precisamos entender todos esses processos. Ela faz acompanhamento médico e não foi diagnosticado nada desses fatores, mas ela tem essa característica. Por quê? Porque ela tem um padrão de diagnóstico de extremo calor e estagnação segundo a medicina tradicional chinesa. Então o que nós devemos fazer? Dessensibilização do fogo e dessensibilização da terra. Fazemos isoladamente, depois nós vamos associar as duas para a gente potencializar esses resultados. Show? Juntamente com isso aqui, nós estamos tratando não só o padrão de desequilíbrio, como o padrão emocional. Tá? Não só o padrão de desequilíbrio, como o padrão emocional. Só que por trás desse processo, ela também tem medo e insegurança. A dessensibilização da água vai ser importante. Por quê? Para melhorar esse padrão de medo e insegurança e também melhorar energeticamente a essência, para que essa essência consiga controlar, né, um pouco esse excesso da energia, excesso de calor. E também a dessensibilização da madeira para melhorar, né, as questões relativas ao sangue, ao nervosismo, que inclusive pode dar uma melhora na qualidade de vida dela com relação ao reumatismo. Perfeito? E aí entra as questões mais profundas. As questões mais profundas, né? Por quê? Porque essa paciente, ela já tem um quadro muito complexo de fisiologia energética, um quadro muito complexo de sintomatologia, um quadro muito complexo de alterações emocionais. Tá? E aí nós precisamos entender que desde o momento que nós somos gerados, né, desde o momento da fecundação, nós já temos uma representatividade, nós já temos uma expressão no nosso corpo, na formação do nosso corpo, na maturação do nosso corpo, inclusive do sistema nervoso central, né, em especial do hipocampo do sistema límbico ali, que nos direciona a um processo de emoções que nós vivenciamos quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Então, em qualquer momento desse tratamento, você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que venham desde o período que você estava no ventre da sua mãe, que pode dar um boom no resultado dessa paciente. Por isso que eu falo que trabalhar as emoções é trabalhar de maneira profunda, não é só com C3, não é só com C7, não é só com Intan VG20, não é só com P5, é tratar de maneira profunda, né? Não é só usar a linha da calmaria mental, não é usar só o triângulo de Buda. Tá? Existe uma metodologia específica que você pode usar de maneira mais profunda para tratar emoções que você carrega desde o período que você estava no ventre da sua mãe. Emoções que existem cicatrizes psíquicas no nosso organismo que não foram conscientizadas ainda, porque vem antes, né, da formação da nossa própria consciência. Por isso que tratar os seus pacientes com essas emoções profundas podem gerar os melhores resultados para você. Mas aí, eu quero ir mais longe, né? Nós podemos aqui, nós entendemos que ela tem esse fator sintomatologia, que ela tem esse padrão de desequilíbrio energético, que ela tem esse padrão de desequilíbrio emocional. Mas qual que é a raiz do problema? De onde vem todos esses desequilíbrios aqui, ó, que gerou a ponta do iceberg? Vem então da constituição física. A constituição física é o gatilho que gera o processo de desequilíbrio energético e emocional. Por isso que você fazer a avaliação da constituição física do seu paciente vai ser determinante para você saber onde é o local que ele gera os gatilhos para
que chegasse nessa sintomatologia. E mais ainda, é você saber tratar esse padrão de desequilíbrio. Então aqui, ó, você vai fazer a dessensibilização do elemento correspondente ao maior padrão de desequilíbrio da constituição física desse paciente. Show? Eu sempre vou bater nessa tecla aqui no Café com Acupuntura. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham uma visão mais ampla dos seus pacientes. Eu quero que vocês comecem a entender o seu paciente muito mais além do que a dor no punho dele, do que a cefaleia dele, do que a enxaqueca dele, do que a dor lombar dele. Eu quero que você entenda o seu paciente nos maiores desequilíbrios e nos desequilíbrios mais profundos e, quiçá, que venham do inconsciente. É esse tipo de anamnese, de diagnóstico energético e emocional que eu quero que vocês tenham, para vocês seguirem uma linha terapêutica exata para trazer os melhores resultados para os seus pacientes. Os resultados mais surpreendentes. Só assim, você se torna referência na sua região, você se torna um acupunturista desejado pelos seus pacientes, você consegue cobrar mais na sua sessão, você consegue ter pacientes que te indicam para outros pacientes e faz com que a sua agenda encha. Tá? O seu sucesso profissional vai vir do seu sucesso terapêutico. O seu sucesso terapêutico só vem quando você abre a sua visão para todos os desequilíbrios que o seu paciente possa ter. Não só da sintomatologia, não só energético, mas das emoções mais profundas. Aquelas emoções que mesmo que o seu paciente não te fala, você consiga avaliar esses desequilíbrios. Show? E se você quiser aprender mais sobre essa metodologia, eu vou fazer um evento online e gratuito. Tá? Basta você ir lá no link da minha bio e fazer a sua inscrição. Vai ser nos dias 18, 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite, ao vivo, sem replay. Então, eu recomendo fortemente que você faça a sua inscrição, convide todos os seus colegas para que nós possamos montar uma comunidade extremamente forte com resultados com a acupuntura. Para a acupuntura ter uma maior valorização, no nosso país, ter maior representatividade. Isso fortalece a nossa categoria, tá? Isso não gera concorrência, isso fortalece a nossa categoria. Então, vai lá, faça sua inscrição, convide seus colegas que vai ser um evento incrível. É gratuito, basta vocês se comprometerem a assistir às aulas. Se você assistir às aulas, eu te garanto que você vai sair com uma lâmpadazinha acesa na sua cabeça, de uma forma que você pode ter os melhores resultados com seus pacientes. Show? Toda terça e quinta-feira eu faço discussões de casos clínicos aqui no meu Instagram. Então, se você tem algum caso clínico interessante e queira que eu traga a minha visão, me mande a descrição desse caso clínico com a foto da língua que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Na lista de espera. Show de bola? Para quem vai para o curso presencial de acupuntura na inteligência emocional, a imersão presencial que vai acontecer esse final de semana em São Paulo, nos vemos lá no sábado e no domingo. Tá? Vai ser incrível, vai ser o evento de imersão presencial mais intenso que eu vou fazer, tá? Porque tem uma turma fantástica que está ali esperando por esse evento. Tá? Pessoas que se programaram, pessoas que deram o seu máximo para estar ali. Então, vai ter o meu máximo também. A Meg vai lá. Maravilha! Vai ser incrível te conhecer, Meg. A Meg já fez online e vai para o presencial também. Olha só que interessante. Né? E para quem tiver interesse no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional online, assista a Semana da Acupuntura Emocional, que lá eu vou te explicar mais como funciona toda essa metodologia. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição aqui no meu direct. Pode me chamar que eu faço questão de responder. Tá? Um grande abraço, um excelente dia para todos vocês, um excelente final de semana. Se preparem, vai ser bem interessante. Tá? Um grande abraço, excelente dia e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal.